programa Gente da Gente está no ar. Aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Caros internautas, caros telespectadores, eu não começo um programa sem agradecer a toda a equipe da TV Assembleia. A Paulo na direção, que está lá, Gerson Baia, que está aqui na câmera, e outros. Gente, é muito bom a gente ter um pessoal assim, amigo, um pessoal que a gente conversa e traça planos para como vai ser o programa. O programa Gente da Gente tem características culturais. Nós, não quer dizer que nós não possamos sair do tipo de cultura literária, cultura, artistas plásticos, mas nós fazemos de tudo para ficar nesse direcionamento. Hoje nós temos um artista conhecidíssimo, mas nós não vamos, por enquanto, dizer a área que ele é artista. Vamos dar as boas-vindas a Orlando Santos, uma pessoa maravilhosa. Seja bem-vindo ao programa Gente da Gente. Muito obrigado, estamos aqui presentes, né, para auxiliar e conduzir o programa também, fazer parte desse quadro especial. Orlando, você é uma pessoa assim, de uma simplicidade ímpar. Obrigado. Como é que é a sua vida? Você trabalha em quê? Eu sou contador de formação, né? Sim. E chega, por enquanto. Tá bom. É contador de formação. Entendeu? Eu sou artista plástico e tenho meu escritório de contabilidade montado aqui em cima no farol, no tabuleiro e tal. E executo esse trabalho há 36 anos. Como contador? Não, como pintor. Ah! Como contador, estou com 10 anos, né? Entendi. Estou de formado, né? E como que é essa diferença entre o contador e o pintor? Porque o contador é uma ciência exata, praticamente, né? É tudo aquilo que é dito, que é mandado, aí você executa. A contabilidade ela é uma ciência social, voltada para o patrimônio das entidades, né? Então, nós temos nossos princípios e temos nossos conceitos que levamos adiante quando é preciso. Nós pegamos as informações, nós pegamos os dados das empresas, geramos as informações pertinentes para que eles tenham noções e possam tomar decisões. E isso nós precisamos fazer uma faculdade, precisamos fazer uma graduação e ter um preparo também de conhecimento lógico e perspicaz, né? Já o talento é uma coisa diferenciada, o talento é algo que Deus nos dá, que nós temos só que lapidar pelo conhecimento técnico, ético e possível, que é diferente. Olha, uma grande diferença para a gente estudar e sentir. Isso. Como é que é a sua vida pessoal? Olha, eu tenho 3 filhos, né? Tenho 2 filhos meus, tenho um filho do coração e agora vou ser avô. Tem meu neto que está chegando aí, né, tal. E trabalho em casa, minha história é ao lado da minha casa mesmo e tenho a minha vida conduzida pelas minhas necessidades possíveis. Como qualquer ser humano, como um papai de família, é natural, normal. É verdade. E você tem técnicas assim que eu já soube que o seu trabalho é uma técnica assim, muito específica, mas você faz muito um trabalho mediúnico. Digamos assim, o que você chama trabalho mediúnico? Trabalho mediúnico é aquele que você recebe a ascensão dos antepassados, né? Você utiliza o conhecimento da mediunidade, ou a técnica da mediunidade, ou também, possivelmente, a presença da mediunidade para você evoluir. Só que o trabalho em si é feito através dessa mediunidade, mas também através do seu conhecimento técnico, porque o mediúnico só não consegue desenvolver. Então, nós recebemos as orientações da mediunidade através da sensibilidade, da percepção também, você entendeu? E também através da condição que nos leva a senti-los. A verdade é essa. Qualquer tela branca, qualquer espaço branco que nós, que somos médiums, pintamos, nós recebemos sempre uma presença, né? Temos sempre um segmento. E é um segmento que nós respeitamos. Respeitamos ele. Porque há uma condição que exige que nós tenhamos esse contato para poder desenvolver e desempenhar o próprio trabalho. Você chega a incorporar para fazer o trabalho? Não, eu não chego a incorporar, eu chego a perceber, eu chego a senti-los. Na verdade, eu chego a sentir zumbidos, a sentir audição, a sentir percepção, necessidade até de fazer o trabalho, porque eu sou cobrado por isso quando eu não faço. Interessante. Então, qualquer tela branca para mim tem um espaço.
em qualquer espaço é exatamente submetido ao conhecimento específico. E o artista que é mediúnico, ele tem a sua sensibilidade muito aflorada. Então, pinta-se a qualquer momento, faz-se a qualquer momento, mas nem sempre faz quando ele quer. Quando ele é cobrado, ele tem que fazer. E é interessante porque eu sempre volto para isso. Ser contador é uma coisa muito diferente de ser artista. Isso, bem diferente. Mas, Orlando Santos, o que veio primeiro foi a intuição ou o estudo do que você faz? Olha, primeiro vem a intuição. Primeiro vem o talento, a intuição que nós nascemos com ele. A formação, como é a questão de uma pessoa de escolha e de necessidade também de tê-los, né, nós precisamos seguir depois. Né? O talento, por exemplo, o talento exige a necessidade do poder aquisitivo, de você usufruir, comprar material para usufruir. Como você não consegue comprar material porque você não tem possibilidade financeira ainda, então você vai trabalhar para conseguir essa condição. O talento já está adormecido, mas ele vai ser aflorado. É bem diferente das ciências contábeis. Quando você está grande, crescido, você então começa a decidir o que você quer fazer, medicina, odontologia, psicologia, você começa a pensar o que você vai fazer. E essa condição vai enveredando, ela vai tomando conhecimento. O talento já está lá, determinado, já comprei pincel, já comprei tinta, porque agora eu tenho condições de comprar, estão lá todos comprados. Quando eu tiver necessidade de pintar, eu vou lá e pinto. Mas as ciências contábeis não, as ciências contábeis você tem que gostar, tem que abraçar ela também com uma certa razão, tem que ter jogo de cintura para trabalhar com ela e tem que ter muito conhecimento de ser uma pessoa muito fidedigna também. As ciências contábeis exigem que você seja um contador fidedigno para evitar transtornos, evitar participar de situações contraditórias, você se passar a ser um manipulado pelo seu cliente e a sua necessidade, o cliente quer manipular você também, entendeu? Então tem esses 7 fatores, por isso que as ciências contábeis era um balanço que sobe e desce. Então aí nós temos que ter o nosso equilíbrio para poder fazer ela ficar equiparada, ativos e passivos com resultados iguais. Eu achei interessante que você falou assim, nós temos que evitar transtornos. Isso. Aí fez como se fosse algema. Mas não deixa de ser. Porque quando nós somos vinculados a órgãos federais, nós somos vinculados ao CFC, vinculados ao CRC regional, e imediatamente nós estamos vinculados à Receita Federal, vinculados também à Cefaz, à Prefeitura e à Junta Comercial. São todos órgãos interligados ao mundo federal. Então, se eu faço algo errado aqui, digamos assim, eu vou pagar por isso, lá e lá. E todos os cantos vão me pegar por isso. Então, além de a gente perder a nossa fidelidade funcional, o nosso caráter integral fica totalmente absorvido por uma condição de você ser uma pessoa maléfica, né? E não é permitido. Eu, graças a Deus, tenho a minha reputação totalmente, digamos assim, considerada, entendeu? Porque no meu conselho eu sou uma pessoa considerada, na Cefaz também, na Receita Federal também, porque eu procuro fazer as coisas corretas. Se você quiser fazer as coisas corretas, eu estou aqui. Agora, se quiser fazer as coisas erradas, eu lhes digo você que não faça e por que não faço. Mas tem pessoas que fazem, procure eles, mas eu não faço. Interessante, né, a gente observar. Porque todo mundo acha que contador é uma coisa tão fácil, né? Mas não é. Que nada, não tem é. muito estudo tem também, estudo, né? Tem princípio, tem conceito, nós temos o nosso código de ética, nós temos o nosso respeito à fidelidade funcional, nós temos que respeitar a situação do cliente com relação ao que ele quer, nós temos que saber por que ele quer abrir a empresa em determinado local, temos que ser capazes de influenciá-lo a fazer o melhor para ele, conduzir ele para o bom caminho. E outra coisa, se o contador for conivente numa situação que não seja preparativa para ele, o contador acaba sendo a pessoa totalmente desrespeitada. Porque eu sei que não posso, se eu faço. Se eu faço, sou conivente com ela. Gente, é interessante, porque daqui a pouco, telespectador, vocês vão saber por que eu estou insistindo nesse caso dele ser contador, porque é bem diferente de fazer a arte. É bem diferente. É uma arte diferente. São amores diferentes. Amores diferentes. É amor de mãe, amor de filho, amor de mulher, amor de amigo, né? São amores diferentes, mas são amores diferentes, cada um com a sua segmentação. Então, na contabilidade, Cláudia, eu tenho um amor próprio por ela, eu tenho respeito por ela. Eu sobrevivo dela. Certo. Então eu tenho respeito por ela, respeito os meus amigos da minha profissão. Eu sou aquele contador que eu não quero tomar o meu cliente do meu amigo. Eu quero dizer para o meu amigo está errado, mas que ele pode fazer o certo, para o cliente dele ficar satisfeito com ele, comigo ou com outra pessoa. Porque quando você procura um contador, você quer resolver o seu problema.
A dimensão dele, quem sabe, somos nós. Mas quando o cliente mente para a gente não consegue ser contador eficiente para ele, que ele mentiu para a gente. Então você tem que ser, né? Você tem que ser bem suficiente, bem capaz. Você quer dizer, olha, eu quero fazer minha declaração de imposto de renda agora, mas eu tenho 3 casas, eu tenho uma fazenda em Santana, uma fazenda em Olho d'Água, que eu não quero declarar. Aí dá problema. Bom, aí dá problema, porque você está omitindo uma condição de que você deve ter, porque você tem que ter a origem. Aí eu pergunto a você, quando tem uma coisa dessa, que ele cai na malha fina, e você está com o seu CRC, não é isso? Isso. A Receita também lhe chama? A Receita não chama, porque infelizmente nós não somos vinculados à Receita com essa responsabilidade. A Receita Federal não disse que a declaração da Cláudia só pode ser feita por um contador. Ela não disse isso. Não é predicativo nosso. Qualquer pessoa pode fazer a declaração da Cláudia. Agora, quando a Cláudia cai na malha fina, a Cláudia tem que procurar o contador. Porque é o contador que vai lá para resolver o problema dela. Se você tivesse dito, então, isso é uma coisa, essa declaração é uma prerrogativa do contador, só ele pode fazer. Se a Receita Federal colocasse lá na declaração dela a obrigatoriedade do CRC que fez, ele tem o IP da máquina. Né? Mas ele não tem o CRC do contador que fez a sua declaração, porque lá na Receita Federal também não pede isso. Se ela pedisse isso, não, quem fez a declaração da Cláudia foi o contador Orlando. Então vamos colocar ele para ele explicar isso aqui. Você entendeu? Então, se a Cláudia mentiu para mim na condição, eu não tenho fazer, eu não vendi nenhuma carro, eu tenho um carro, mas não vou declarar meu carro. Se eu tenho uma conta bancária com, sei lá, 100 mil reais, eu não quero declarar minha conta bancária. São omissões que a Cláudia está fazendo comigo, que eu, como contador, tenho que ter conhecimento do fato. Entendeu? Porque se você mandei a sua declaração, você vai ser beneficiado, você vai ter restituição de 4 mil reais. Beleza. Né? Todo mundo só quer restituição. Porque a Receita paga, mas ela também cobra. Também cobra. E ela analisa, ela vê os fatos, que é o direito dela. Agora, cabe a mim, como contador, sentar e dizer, não pode ser assim. Você me omitiu a informação, o seu terreno, que eu fiz o seu ITR, agora você não me disse que tinha terreno, você não me trouxe o nível do terreno, não me trouxe o NIF dele, eu não posso informar o seu terreno. Aí você tem o terreno lá, no seu terreno você tem fazenda, tem beneficiamento, né? Tem alojamentos, tem área florestal, você não me disse nada disso, tudo eu preciso saber. É como a história do homem que foi se confessar e disse que foi preso porque roubou um pedaço de corda. Isso, pedaço de corda. Mas você foi preso porque roubou um pedaço de corda. Mas atrás da corda tinha um cavalo. Não é? Exatamente. Aí é o tipo da coisa. Ele declarou que tinha um terreninho e era uma fazenda. E era fazenda, pois é. Então eu tenho cliente meu que chega lá com 3, 4 fazendas, quer pagar 10 conto de imposto para o ITR. Né? Então, quando eu for ser muito sincero, aí eu não presto para ele. Vai procurar um contador que vai fazer a convivência dele. Eu não faço isso. Porque as minhas mãos estão aqui prontinhas para voltar a plantar, cavar, fazer canteiro. Você tem que fazer normal, está prontinho. Eu não tenho preguiça, eu tenho 69 anos, vou fazer 60 anos agora, e não tenho preguiça de trabalhar. Porque eu acho que a dignidade me fortalece. Por isso que eu não sinto uma dor de dente. Graças a Deus. Agora a minha pergunta é o seguinte. Entendeu? Quando você começa a pintar, você consegue interromper para fazer outro tipo de trabalho, tipo a sua contabilidade? Por exemplo, eu trabalho durante o dia na contabilidade e trabalho à noite na artes plásticas, na pintura. Já tem isso pré-determinado. Pronto, final de semana eu vou fazer um trabalho, fazer um acabamento em um trabalho. Já trabalhei a semana inteira e já fiz isso. Para época de imposto de renda, eu não pinto nenhuma tela. Porque os clientes não me deixam nem tomar um banho cegado, não me deixam comer cegado, não me deixam dormir cegado, porque eu tenho sábado, domingo, feriado para fazer as coisas. E tem os clientes que só chegam de última hora, né? É verdade. E eu conheço isso. Mas é interessante a pessoa ter assim uma dupla, não diria dupla personalidade, mas uma dupla atribuição, né? Exatamente. E tem um detalhe, quando eu estou pintando, eu não gosto de ser incomodado. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com Orlando Santos. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Cláudia de Bulhões voltando na sua telinha com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Nós vamos passar as mãos do nosso bate-papo de hoje, porque eu não entrevisto, eu bato um papo informal. Nós vamos passar a mão da revista cultural Gente da Gente, número 4, para Orlando, e dizer que a número 5 já está quase sendo editada. Corra para poder você ter a revista número 5. E continuando com Orlando Santos, entregando aqui a ele. E eu agradecendo, porque eu sei que a revista é ligada com a arte da gente, com o povo da gente, com a nossa cultura, né? Exatamente. Isso faz bem, que são exatamente esse pé inicial nós precisamos ter para poder a nossa árvore crescer e nos dar frutos. Mas a nossa entrevista ou bate-papo com Orlando Santos vai ser um pouquinho interrompido, porque nós vamos passar um vídeo que o Gente da Gente fez sobre o que nós vamos conversar com ele. Vamos pedir ao nosso diretor para passar o vídeo. Cubismo é um movimento artístico vanguardista europeu que surgiu na França no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. O cubismo foi fundado em Paris através do renomado artista espanhol Pablo Picasso e do francês Georges Braque. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, autoria de Picasso, é considerado o marco inicial desse movimento inovador. De modo geral, o cubismo é marcado pela representação de figuras da natureza a partir do uso de formas geométricas, promovendo a fragmentação e decomposição dos planos e perspectivas. O artista cubista deixa de ter o compromisso em utilizar a aparência real das coisas, como acontecia durante o Renascimento. A arte cubista é considerada uma arte mental, onde cada aspecto da obra deve ser analisado e estudado de modo individual. Cubos, cilindros e esferas são algumas das formas usuais no cubismo, que se distingue da arte abstrata pelo uso concreto de todas as formas. Além de Picasso e Braque, outros artistas que ficaram imortalizados como ícones desta vanguarda são Juan Gris e Fernando Léger. O movimento cubista ficou marcado por 3 fases. O cubismo cesariano, o cubismo analítico, 1910-1912, e o cubismo sintético, 1913-1914. Vamos entender a diferença desses 3 cubismos.
Cubismo cesaniano ou cubismo pré-analítico, 1907-1909. Também conhecido por cubismo pré-analítico, esta é considerada a fase inicial do movimento cubista, onde a principal base era o trabalho de Cézanne, com forte influência da arte africana e devido ao uso de formas simplificadas. As obras de Paul Cézanne, 1839-1906, serviram de inspiração para a consolidação do cubismo. Embora ainda não tivessem todas as características que definem o movimento artístico, alguns conceitos adotados por Cézanne em seus trabalhos foram fundamentais para que Picasso e outros artistas construíssem o estilo cubista. Cubismo analítico é tido como cubismo puro e de difícil interpretação, onde as figuras são decompostas através do uso de diversas formas geométricas. Com forte influência na arte africana, as obras nesse período permeiam os tons monocromáticos com predominância do verde, marrom e cinza. Além disso, também há a necessidade de expressar a natureza de modo simplificado, com linhas retas e uniformes. Cubismo sintético, de 1913 a 1914. A grande característica desta fase foi a introdução da técnica de colagem para reconstruir as imagens que outrora eram decompostas. Por isso, esse período também é conhecido como cubismo de colagem. Ao contrário do cubismo analítico, nesta etapa as imagens passam a manter a sua fisionomia, mas de modo reduzido, apresentando apenas o que for essencial para o seu reconhecimento. Cubismo no Brasil. No Brasil, as primeiras manifestações do cubismo surgiram após a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas o movimento não teve a mesma força que tinha na Europa. Nenhum artista brasileiro utilizou a essência pura e bruta do cubismo europeu. No entanto, algumas das características deste movimento foram adotadas por Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Mas destaca a importância que o cubismo teve na concepção de outros movimentos artísticos no começo do século XX e que tiveram grande repercussão no Brasil, como o concretismo. Vamos agora saber um pouco sobre o nosso cubista Orlando Santos. Os quadros que aqui estamos mostrando são de Orlando Santos. Orlando Santos, o pintor maceiense, cubista, aprendeu a desenhar aos 18 anos de idade, quando se matriculou na Escola Nacional de Desenho em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em Maceió, foi aluno do pintor Pierre Chalita, com quem aprendeu e se desenvolveu na técnica da pintura a óleo, adquirindo um vasto conhecimento sobre os diversos estilos, técnicas, artistas e academias do universo das artes visuais. Em seu fazer artístico, passou pelo exercício de diversas academias até se encontrar no cubismo. Sua primeira participação em exposições foi em 1980, no hall da Praça da Redenção, em Porto Alegre. Desde então, tem participado de diversas mostras individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Seus quadros podem ser vistos em hotéis, pousadas, escolas e lojas e também no saguão do aeroporto Zumbi dos Palmares. O quadro intitulado Os Camponeses, que pertence ao acervo da Infraero. É um prazer tê-lo aqui, porque você é um artista renomado. Você, com a sua simplicidade, com a sua humildade, já está no Brasil, já está em nível nacional e internacional. Aí
uma coisa que eu acho interessante, e nós já conversamos um pouquinho, é sobre como é que você começou com o cubismo. O cubismo, para mim, Cláudia, ele surgiu de forma assim, muito expansiva, digamos assim, porque eu tinha conhecimento de todas, eu tenho conhecimento de todas as academias que eu passei por elas, mas eu queria fazer um trabalho que fosse diferenciado do que eu fazia antes, né? Um trabalho que chamasse mais atenção, que pudesse me, digamos assim, predominar, que pudesse me determinar, pudesse me deixar numa percussão boa em relação ao trabalho. Então eu fui fazer uma pesquisa para ver se eu encontrava alguém, algum artista, no caso, que me desse esse retorno que eu estava buscando. E lá eu encontrei Braque, né? Encontrei Braque, George Braque, encontrei por Cezanne, encontrei Picasso, de Cavalcante, Miró e outros. E foi através desse artista que eu fui me encontrando. E nessa colocação toda eu vi de Cavalcante com forma bem brasileira, bem nossa, bem rústica, vi Portinari com forma também camponesa, retirante, plantador de café, cultura, né? Riqueza brasileira e tal. Então tudo isso foi me engrandecendo. Como eu já tinha conhecimento da forma, e eu lembro de uma frase que o Pierre falava para a gente, no caso para mim, ele disse que a deformação consciente traz a qualidade do trabalho em si. Como? A deforma consciente. A deforma consciente traz a qualidade do trabalho em si. Né? Quando você deforma a sua consciência, ela fica agressiva. Né? E quando você deforma a consciência, ela fica um trabalho tranquilo. Aí você vai fazer o que? Harmonia, colocação de cores, luzes, traços, e vai fazer uma harmonia em si para aparecer um bom trabalho. E então, em cima disso, eu comecei a pensar e comecei a fazer trabalho em miniaturas, em trabalho pequeno, estudando o cubismo, no papel canção, no papel Então você guache. foi para o cubismo assim, por uma intuição. Fui buscando. Intuição. Já era uma cobrança da espiritualidade, porque eu queria para isso. Porque eu sabia que eu tinha algo para fazer, mas não sabia o que fazer. Porque tudo já tinha feito flores, barco, figuras, recantos, bananeiras, árvores, eu tinha feito muita coisa. Mas tudo aquilo eu senti que era um passado, que eu tinha que colocar em algum lugar e fazer um trabalho novo, que me desse a qualidade que o meu trabalho está me dando hoje. Então eu fui para o cubismo. E dentro do cubismo eu passei um ano pintando só o cubismo para mim em realmente entender o que eu estava fazendo. E diante daquilo que eu fiz, eu descobri Braque. E aquelas transparências fantásticas, que ele era fauvismo, né? E foi para o cubismo, e no cubismo se encontrou com Picasso. Como que é quando você fala dentro daquela transparência? O que é a transparência de Braque? Olha, porque Braque ele tinha uma luz interna no trabalho dele. Quando ele era fauvismo, ele fazia foto de cores vermelhadas, mas não tinha transparência. Fauvismo? Fauvismo. O que quer dizer? Cores quentes, que era a cores cultura quentes, isso. Cores quentes, que era da época porque eu da não sou artista plástica. E o meu telespectador também quer saber. Então ele vinha da forma de origem francesa, trabalhava com as cores quentes, ele do Fauve, ele era do frio e tal. E então eu achei que aquele trabalho de Braque me chamava a atenção, porque ele fazia as toalhas com os violinos, aquelas coisas e tal. E aqui começou a me dar inspiração. Mas dentro dessa inspiração contida, eu busquei de Cavalcante. Aí eu comecei a ver o movimento dele, da expressão, da mulata dele, dos peitos alongados, dos vestidos de silhuetas finas. E aqui foi me chamando a atenção, e fui fazendo. E comecei a perceber que eu tenho um amigo meu em São Paulo, que é o Adélio Sarro, que tem um trabalho muito bom, com muita semelhança também. E eu comecei a perceber que ele tem um trabalho de qualidade. Então foi que eu determinei. Eu vou ficar entre Braque, de Cavalcante, Adélio Sarro e Portinari. E dentro da linha dos quatro eu fiquei no meio deles. Mas você tem um guru espiritual que você referenda sempre. Sempre de Cavalcante. De Cavalcante. De Cavalcante. Quais são as obras de Cavalcante, quase não saiu, de Cavalcante, que você mais admira? As mulatas. Mulatas dele. Foi uma especialidade dele, né? Especialidade não, vamos dizer assim, um direcionamento. Ele pinta as negras brasileiras, mulatas brasileiras, mulheres brasileiras, pinta com uma certa intensidade, porque eram as mulheres que ele convivia, queria andar nos bordéis e tinha os conhecimentos, né? Então ele fazia um trabalho em cima disso. Eu determinei o que os camponeses, o pessoal do campo, os feirantes, vendedor de melancia, vendedor de goiaba, de abacaxi, de milho, aí para a nossa região. Aí fui para o coco, fui para fazer o sururu, essas coisas nesse sentido. Então, cada exposição que eu faço tem um tema direcionado, mas dentro da mesma técnica. Eu fui fiel à minha técnica porque foi ela que me determinou, entendeu? Então, o cubismo foi um movimento muito curto,
mas aqui em Alagoas eu sou o percursor dele, porque dizem, determinam, rotulam Picasso alagoano, né? Se havia pesquisa que tem isso aí e tal. Quem disse, não sei. Quem falou também, quem escreveu também, não sei, mas eu sei que está lá. Inclusive, no vídeo que nós passamos, nós colocamos assim, Orlando Santos, o Picasso alagoano. Isso, exatamente isso. Isso é uma honra para você? Para mim, um orgulho, é um orgulho assim, uma coisa da alma mesmo. Não é nem da carne que a carne apodrece, é da alma mesmo, que fica para a eternidade, né? Eu tenho orgulho da minha arte, tenho orgulho do meu cubismo que eu faço, que é um cubismo inovador, né? É um cubismo analítico, totalmente transparente, de traços e luzes. E tenho orgulho também de falar da minha terra, do meu trabalho que eu faço, que eu referencio muito a minha terra, né? Porto Real do Colégio, porque eu sou de Caíri Chocó, daqueles índios de lá, então tem aquela dimensão, espiritualidade. Inclusive, você tem quadros que referendam e reverenciam os Cariri Chocós, com certeza, Cariri Chocós. Quantos quadros, mais ou menos, de índios você tem? Você é capaz de lembrar? Não sou capaz de lembrar, porque foram vários que eu fiz. Olha, Cariri Chocós, ciganas, pedique de rua, camponeses, solitários, músicos, cancioneiros, são vários que eu fiz. Então, não, quando você começa, você sabe o que vai pintar? Inicialmente, não. Eu só sei quando eu vou finalizar. Porque quando começa o trabalho, como eu falei para você, quando ele começa, eu começo na tela branca. Eu não rascunho um trabalho aqui, até porque o meu trabalho ele é tão fiel a mim, que se eu rascunhar aqui, eu não consigo passar daqui para a tela. Entendeu? Ele morre, ele nasce aqui e morre aqui. Eu não consigo passar esse croquis que eu fiz aqui para a tela. Eu já tenho que criar ele dentro da própria tela. Ou criar ele nesse papel aqui, mas dando dimensão a ele. Que ele começa a crescer da minha visão. Entendeu? Um papel que é pequeno aqui para mim, ele começa a crescer na minha visão. Ele vai crescendo, vai tomando forma. E ele vai então se formando entre si. Gente, é mágico. É mágico. O papel cresce, o papel diminui. Ele já vê, ele já tem intuição depois que começa. Vamos daqui a pouco conversar um pouco mais sobre isso. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Estamos de volta, falando sobre o cubismo, falando com o Picasso das Alagoas, o mestre Orlando Santos. O Orlando trouxe aqui esses quadros, mas nós não vamos abrir desta vez, porque já deveríamos ter aberto, ter filmado, né? Mas são, assim, coisas maravilhosas. E como nós já passamos no vídeo anteriormente, não se faz necessário abrir. Mas só para vocês verem o tamanho dos quadros. Qual foi o maior quadro que você já pintou até hoje? É um quadro que eu tenho no Hotel Ouro Branco, em Minas Gerais. Ele chega a ter 6 metros.
6 metros por quanto? Se não me engano, é 1,5 de altura. Isso a gente já viu no YouTube. No YouTube. 6 metros por 1,5. 1,5, porque é assim um painel, né? Para botar. Ele é um painel para recepção de hotel, né? Bem grande. Certo. Já foi um pedido. É um pedido, isso. Certo. E aqui em Maceió tem os painéis grandes no Hotel Ritz, Lagoa da Anta, tem no Ritz Escolares, tem no aeroporto, Maceió, né? E fora os hotéis que eu tenho, nos prédios que eu tenho, quase nos prédios também. Porque aqui eu tenho uma relação de locais que você já expôs. Isso. Onde tem seus quadros, né? Mais ou menos. Exposição no aeroporto Zumbi dos Palmares, isso, né? Isso, que tem a camponeses. Camponeses. Esse quadro, todo mundo que chega, prepara, fotografa, tira foto, fotografa, tira foto, né? Isso. Mas, tipo assim, eu quis dizer que faz até selfie com o quadro. Isso. E dali também... Surge as aberturas para o comércio. Que me procura depois de contato comigo, vai no e-mail, vai no Face, procura. Mas ali não tem o seu telefone nem seu e-mail. Não, tem a minha origem, né? A minha origem, tem a dimensão do quadro e a técnica, e o nome do quadro também. E aquele aquele quadro pertence à Infraero. O quadro da Infraero, né? No Teatro Deodoro tem o Traços e Formas. Traços e Formas, Teatro Deodoro. O aeroporto já passamos. Museu Tel Brandão. Só tem um lá? Só tem um também. Raízes de Alagoas. Tinha que ser, né? Porque tudo de Tel Brandão é sobre porque tudo que eu faço, folclore. Porque aquela coisa, geralmente, quando eu vou fazer exposição, eu faço uma pesquisa, né? Eu vou precisar um tema esse ano só as mulheres. Então eu vou pintar mulher de chapéu, mulher de flor, mulher sem flores, mulher deitada, mulher de biquíni, tudo que é mulher, eu vou pintar branca, negra, morena, loira, olho azul, olho preto. Tá. Mas esse ano eu quero fazer uma exposição só de marinhas. Vou fazer só marinha dentro do cubismo. Gente, marinha dentro do cubismo. É muito difícil. É difícil. Mas a gente faz. E eu não uso da prerrogativa, Cláudia, de ser o único percussor do cubismo de Alagoas para cobrar um quadro meu caro. Entendeu? Porque para mim dinheiro é material. Material a gente morre e ele fica. Você poderia dar um e-mail para quem quisesse entrar em contato com você? Não dê telefone, porque telefone é meio problemático. O e-mail é Orlando Santos, com 2 S, junto, tudo junto. Orlando Santos, com 2 S no final. Como se fosse Orlandos com 2 S. Santos. Orlando Santos. A palavra Santos tem 2 S no final. No final. No final, Orlando Santos, a palavra Santos. Tem 2 S no final. @yahoo.com.br. Então, quem quiser conversar com o Orlando ou manter um contato inicial para ver a possibilidade de um quadro, Orlando Santos, com 2 S no final, @yahoo.com.br. Você tem também, tem vários no Teatro Deodoro, tem o Guerreiro das Alagoas, tem o Regresso, não é? Veja quanto quadro. Você tem o número de quadros que você já pintou? Não, eu deveria ter, uma falha minha, eu deveria ter todos eles, assim, mas eu não tenho. Porque quando a gente vai pintando, claro, ele vai surgindo, o pessoal vai levando, a gente não tem tempo de catalogar, de numerar, porque eu não tenho alguém para me ajudar nesse sentido. Eu pinto, eu comercializo e eu entrego. Então eu não tenho tempo de fazer isso, entendeu? E também tem uma coisa, quando se inicia um trabalho desse, não sabe o alcance que vai ter. Não vai saber. Então a pessoa não cataloga. Você quer que eu diga uma coisa, sinceramente, para todo mundo ouvir? Quando eu termino de pintar o quadro, o dono desse quadro vai buscar ele amanhã. Você diz? Eu digo. Esse quadro está pintado para uma pessoa ir buscar amanhã. E não passa 3 dias, a pessoa aparece para pegar o quadro. Esse que você viu agora, que eu mostrei. O Sertão Nordestino. Uma sugestão que eu tive lá atrás, fiz o trabalho. A pessoa que me deu a sugestão não se manifestou, mas o dono já apareceu no quadro. Você tem quadro no Banco do Nordeste? No Nordeste, No Instituto Geográfico de Alagoas, no Hotel Beiris, o extinto, né? O extinto Beiris. A Pinacoteca da UFAL. Gente, é muito famoso. Departamento de Artes Culturais, General Miguel Torres, tem no ECMAL, Escola de Ciências Médicas. Tem na França. Aonde está o na França, você sabe? Foi um casal francês na minha casa, comprou, de Nice.
da França, tem um na Alemanha, tem um na Argentina, tem um no Uruguai, aqui no Brasil tem vários estados, tem em Goiás, tem em Minas, tem em São Paulo, tem em Brasília, no Rio. Inclusive o seu filho acabou de levar uma agora para Brasília, né? E eu tenho no Rio de Janeiro, tem em Salvador, tem aonde, Fortaleza, né? Eu tenho clientes de Fortaleza que são fidedignos a mim. Me conta como é que Isnaldinho comprou esse quadro. Ele me encontrou através de contatos, assim, não sei se fez, não sei se alguém indicou, não sei. Que o contato é Orlando Santos, com 2 S no final, @yahoo.com.br. Orlando Santos. Orlando com O, né? Orlando com O. Santos, com 2 S no final, @yahoo.com.br. É este o contato, se quiser perguntar alguma coisa a Orlando, se quiser até conhecer a obra dele mais a fundo, né? Aí é por esse contato. Bom, então, Naldinho entrou em contato comigo, foi na minha casa, me visitou 2 vezes, olhou os trabalhos, gostou e reservou o trabalho para ele, da semana seguinte veio buscar. Mandou uma pessoa ir lá buscar e eu entreguei o trabalho para ele. Está em Brasília? Está em Brasília o trabalho. No apartamento dele em Brasília. Em Brasília acho que eu tenho 6 painéis em Brasília. É no apartamento ou é na sala dele? No apartamento dele. Falou que levava para o apartamento dele, não sei se passaram. Agora, eu acho engraçado o cubismo. Como é que vocês fazem aqueles linhas tão retas? Olha, Cláudia, eu tenho uma determinação que eu tenho muita facilidade manual, né? Então o pincel para mim ele é meu instrumento, e o meu pincel é meu intérprete, a verdade é essa. Ele me auxilia. Que bonito! E ele é meu intérprete. Meu pincel é meu intérprete. Meu intérprete, isso é verdade. É o meu pincel, porque não existe pincel, não existe artista sem o pincel, né? Existe a dimensão e direcionamento. Então eu tenho que ter um equilíbrio. No começo eu tenho que pegar o pincel, colocar na tela, puxar e ela tem que vir. Porque como eu trabalho muito com a técnica do pincel seco, né, aí fica muito mais fácil fazer a comatação. O que é técnica do pincel seco? Falou, tem que explicar. O pincel seco é que você trabalha com pouca tinta. Entendi. Pouca tinta. Você aperta ele sobre a paleta e dá com pouca tinta para a tela. Só que eu sou o artista que eu pinto com o pincel, pinto N cores ao mesmo tempo, com o pincel só, sem lavar o pincel. Como assim? E não pincel, mistura? Não. O pincel que eu pinto preto, eu pinto branco, pinto azul, amarelo, é o mesmo pincel. Sem lavar o pincel, sem tirar o pincel dali. Dá para explicar? Dá. É a técnica, é do conhecimento, é evolutivo. Isso aí você aprendeu? Não, isso você vai descobrindo. Vai descobrindo. Vai descobrindo fazer. Se alguém quiser ser seu aluno? Não tenho tempo de ensinar, porque eu trabalho na minha formação contábil, não tenho tempo. Então, perderam. Ele não dá aula. Não dou aula, não dá aula. Mas você pode adquirir o quadro dele, uma obra, né? Vamos dizer assim. É Orlando Santos, com 2 S no final, @yahoo.com.br. Agora, assim, mas só existe uma lei, Cláudia, que diz que cada edifício que é edificado em Alagoas deveria ter uma obra de artistas, né? Sim. Mas até hoje não fui tão procurado por esses órgãos para fazer isso, não. Inclusive os órgãos. Pelas construtoras, né? Não fui procurado ainda. Eu tenho um painel lá em casa muito bom, chamado Elemento de Alagoas. Né? Esse é um painel grande, onde ele tem a pecuária, tem a cana, tem o açúcar, tem a renda, o filé, a mulher, o camponês e a enxada. Isso é mais o decorador, não é? Tudo é. Quem faz as portarias. Os arquitetos. Tem quanto o metro? Esses são 4, parece que são 5,5, se não me engano, esse quadro. São 2, parece que é 5,5. Ah, ele foi feito em blocos. São 3 blocos. Então, o Naldinho viu esse trabalho, muito bom trabalho, está lá em casa, está pronto. Nesse quadro se encontra todos que é nele, é a cana e esse monte de coisa nossa. Tal. Mas aí eu tenho os camponeses, eu tenho o Abraço do Boi, que também é muito bonito. Como? O Abraço do Boi, né? Abraço do Boi. Tem o camponês abraçando do boi que está sobre os pés dele, bem interessante, entendeu? E por aí vai. Gente, nós vamos para o nosso intervalo, porque ainda temos mais uma pontinha de conversa com o artista plástico cubista, pintor, Orlando Santos.
O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo, com atividades esportivas e educacionais. Essa é a Isabel. Marreta Isabel. Prazer. Esse é Cocó. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando esses jovens. Treinar em uma academia que era menor do que essa e consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Nós que saímos de trabalhos sociais, se não fosse o esporte, eu não estaria aqui com você. Eu creio que com você foi a mesma coisa. Exatamente. Eu venho de projeto social, né? É uma alegria enorme estar podendo ajudar hoje em dia. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma tipo marginalidade, né? Jogado em faixa preta. Aí fui disputar uma seletiva, fui pra Brasília. É porque ele lembrou que a gente conseguiu uma kitnet emprestada porque a gente não tinha dinheiro e ele ganhou em primeiro lugar. A gente é do tamanho dos nossos sonhos. O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Caro telespectador, caro internauta, voltamos com o grande cubista, o Picasso das Alagoas, Edson Orlando Santos. Ainda bem que ele falou. Eu não sei onde eu arranjei esse Edson, mas Orlando Santos. Vai ver que também foi alguém aqui, né? Orlando Santos, cujo trabalho ele tem assim o prazer de dizer que ele, quando começa, é com a tela branca. Tela branca, isso. Não é? Aí vem, às vezes, vem influência de Tarsila do Amaral, às vezes vem influência de Di Cavalcante. Portinari. Fala. A Portinari. Também vem influência do Adélio Sal, pelo conhecimento específico com ele, que também tem, né? E também através da técnica do trabalho exercitado. Certo. Mas você sente mais influência quando é de Cavalcante, né? A aproximação. Eu não gosto muito de pintar o negro, digamos assim, a cor negra, porque é mulato, é muito barrismo e tal, então eu gosto de trabalhar com o camponês, né? Porque de Cavalcante pintava muito a mulata, eu trabalho mais com o camponês, né? A verdade é essa. E ele deixa você fazer isso? Deixa. Me permite, até porque quando eu vou fazer as minhas figuras que eu sujo as figuras, existe uma cobrança, porque tem esse detalhe, né? A gente que pinta sabe que é assim. Quem pinta como eu faço, né? A gente suja o trabalho, suja esse azul sempre para poder chegar nesse azul, né? Então toda a nuance que é feita com o trabalho de base, ela exige que tenha conhecimento específico para poder finalizar. Eu não posso pintar azul no próprio azul. Entendeu? Eu tenho que sujar uma cor de base para poder o meu azul chegar depois de influenciar o azul na própria cor. Quando você diz assim, cor de base, é tipo assim, você faz o quadro todo de uma cor? Suja não, você suja o quadro todo. Sujar, né? É o quê? Sujar é pintado, é uma cor sem compromisso. Uma cor sem compromisso. Como as pessoas antigamente não pintavam de branco, né? Para poder... Exatamente, mas hoje não é assim. Por que não é assim? Porque a evolução permite que a Cláudia borre um quadro todinho para mim. Ela permite isso. Depois eu pego o quadro que a Cláudia borrou e vou limpar ele todinho. E depois eu vou usar a minha técnica. Para, Orlando, que é muita técnica para quem não entende. Alguém borra o Você borra o quadro. Borra o quadro, ou seja, eu pinto de branco. Não, pinta de cores escuras. Pinto do que eu quiser. Porque o branco não é cor, né? O branco não é cor. Pinto do que eu quero. É a cor que você quiser. Bom, Orlando, pintei umas flores do meu jardim que eu achei belíssima e tal. Ninguém está claro, mas falta colocar com a conotação da cor. Então vamos fazer isso para mim? Vamos fazer isso? Mas eu não sei fazer esse disco, mas eu vou fazer para você. Você já colocou lá o marrom com o amarelo, sei lá, sujou o quadro todinho. Sujou. Então, sujou é pintar. Para você, sujou mesmo. Com a tarefa que não sabe fazer, pegou o quadro e sujou, estava lá. Não sei fazer mais nada daqui para frente. Tem o Orlando Santos, vai lá e pega aquele quadro que você sujou e limpa o quadro todinho para você dentro do cubismo.
deixa o quadro com luz, com som, com movimento, com transparência, e as cores ficam todas influenciadas. Mas aí quem está pintando é o Orlando. Não é o Orlando, não é a Cláudia. Não é a Cláudia. A Cláudia sujou e o Orlando pintou. Sim, ela só fez só sujar. Porque a gente não pinta na tela branca, a gente pinta na tela que está com a transparência da fusão cor. Mas aí você, quando vai pintar, você suja a tela. Isso, suja a tela, sem compromisso, que eu nem gosto de fazer isso. Prefiro que alguém faça para mim isso. Porque para mim é terrível, para mim eu gosto mais do acabamento técnico, porque é aí que vem as influências. Porque o cubismo, como nós vimos, é uma coisa assim, são figuras geométricas. Geométricas que formam entre si. Só que eu trabalho com a geometria, trabalho com a transparência, dou conotação ao traço e à forma. Entendeu? Eu tenho que ter todo esse conhecimento, é uma escala, que eu tenho que ter todo esse conhecimento dentro do trabalho que eu estou executando. É como um cirurgião plástico, eu tenho que ter toda a formação. O artista também é a mesma coisa, tem que ter tudo no domínio. Eu tenho que saber o que é escuro, o que é luz, o que é traço e o que é formas. O que é luz? Luz é toda a transparência que o quadro permite. Aí eu vou perguntar, o que é transparência? Transparência é aquilo que você faz. Você não quer ser professor, vai ser professor agora. Porque é o seguinte, a luz do quadro era o traço final. Né? Eu tenho que determinar se a minha luz está central, se ela está no antagonismo do quadro, se ela está no lado direito, se está no lado esquerdo, se está no ponto central. Porque eu tenho um pouco de fuga que eu tenho que respeitá-lo. Um pouco de? Um ponto de fuga. Ponto de fuga. De fuga, exatamente isso. Eu tenho que traçar o quadro das extremidades para o centro e determinar que o centro é meu ponto de fuga. Dali eu sugiro o que eu quero fazer. Vixe Maria, é tão fácil pintar cubismo, tão fácil, difícil. Ponto de fuga, aí dali ele foge, primeiro borra. Porque o ponto de fuga é o seguinte, todo artista que pinta sabe que existe um ponto de fuga, todos nós sabemos. A linha do olho, ele é uma linha frontal, a linha do nariz obedece a linha das orelhas, a boca obedece o olhar, espécie do olhar, e a cabeça permite que o pescoço vá lá. Então são as mandíbulas da cabeça e da boca que permite que faça isso. Então o quadro... O movimento. O movimento da cabeça, a mandíbula que permite. Se eu alongar o traço direito, a minha cabeça desce para a esquerda. Se eu alongar o traço direito, ela vai para a direita. Entendeu? A minha luz, eu foco ela no centro. A luz do quadro fica toda no centro. As extremidades são todas escuras. A luz é toda no centro do rosto. Eu vou pedir à nossa direção que passe novamente os vídeos enquanto nós vamos conversando, porque aí as pessoas vão observando, não é? Porque nós estamos conversando e as pessoas não estão observando. Aí eu vou pedir ao meu diretor que ele passe o vídeo para poder a gente ir conversando, né? E as pessoas vão tendo ideia. Eu estive em Porto Real do Colégio, fazendo um curso, dando curso para o pessoal lá, pintando rua, pintando muro, pintando história. Você é grafiteiro também? Não, fiz com meus alunos. Porque assim, claro, o artista ele faz de tudo um pouco, né? A verdade é essa, né? Então acontece o seguinte, eu levei o pessoal para lá. Eu também dava essas orientações para eles, porque tudo que eu sei que eu quero aprendi... assim só salientar que todos esses quadros que estão aparecendo são de Orlando Santos. Isso, Orlando Santos. Orlando Santos, e que quem quiser algum contato com ele, entre pelo e-mail orlandosantos, com 2 S no final, @yahoo.com.br. Porque o cubismo é um negócio não, é uma arte. É uma academia de movimento curto, né? Que ela começou em 1907 e foi até 1920. De 1907 a 1912, foram 5 anos apenas que o cubismo fez isso. Ele fez a bipartida, né? Então ele teve o cubismo analítico e o cubismo sintético. Desde o cubismo analítico nós temos as formas, com as 3 cores que foram citadas. E dentro do sintético nós temos as colagens. Então temos o Pablo Picasso, que teve a dimensão de fazer o distorcer das coisas, mas nessa origem do Pablo Picasso veio o Paul Cézanne. Foi um artista que fazia o cubismo sujo, totalmente sujo, por quê? Porque ele usava a técnica do impressionismo. Então ele sujava por igualdade. Mas a gente olhava o trabalho de Cézanne, já tinha traços cubistas naquela época. Traços cubistas são os traços geométricos? Geométricos, isso. Só que eram traços diferenciados. E Picasso, que foi Picasso, distorceu as máscaras, os objetos, e começou a dar forma diferenciada, que era conhecida como a prostituição da arte, porque é um trabalho diferenciado.
Então, na semana de 1922, no Brasil, houve esse movimento muito forte, mas quando os 20 artistas lá fora se reuniram para fazer uma exposição sobre arte, que o cubismo entrou, o cubismo chegou assim e tal, chegou meio que arcaico, né? Mas houve os adeptos deles, E aqui em Alagoas eu sou adepto dele com um maior orgulho, até porque é um trabalho diferencial, um trabalho muito bom. Interessante é como que você chegou ao cubismo, né? Pela sua intuição pela pesquisa sua... e busca. E também o cubismo sintético. Sintético, analítico. Você me explicou que... São as colagens. As colagens. Agora, eu pensava que era só porque às vezes a gente vê os quadros por aí, uma rendinha, uma moça de pastoril. Porque o cubista tem que pegar a figura que você quer, recortar a figura, colar, fazer sobreposições dela, trabalhar também com o pincel para você fazer a harmonia do que você está fazendo, para não ficar uma coisa arcaica e uma coisa, digamos assim, demodê, né? Que pode ser pincel seco ou molhado. Aprendi! Essa técnica do pincel seco que várias pessoas que pintam não conhecem ainda. Entendeu? Que pinta o quadro, espera secar, aí pinta, espera secar, né? Eu faço trabalho direto. O meu trabalho termina com ele, o trabalho está pronto. Mas só que é assim, está pronto, digamos assim, dentro da mesma técnica, com a mesma responsabilidade, com o mesmo objetivo. Nenhum trabalho de Orlando Santos é copiado, nenhum. Olha, eu achei interessante porque eu pensava, quando eu olhava isso, que era feito com régua. Não é. Porque como é que a mão tem a capacidade, e o cérebro, né? Porque é o cérebro que manda na mão. Como é que um cérebro tem a capacidade de fazer traços tão certos? E redomas, certas. Redomas, quando você fala redoma, é redondinho, né? Redondo, porque eu vou te contar. Eu até para dobrar um papel, eu dobro torto. Aí quando eu olhei o seu trabalho, eu disse, não, eu vou perguntar a ele se ele usa esquadro, porque no meu tempo de colégio, hoje não se usa mais, né? Esquadro, transferidor, compasso, né? Compasso, né? Mas você disse que não, né? Não uso nada disso. É tanto que eu posso fazer o seu braço, o seu braço, você usa o braço apoiado em alguma coisa? Não, apoiado no próprio ar. No ar. Quem segura, aí desculpe um pouco mesmo, mas quem segura é o de Cavalcante. Cavalcante é para o apoio geral da espiritualidade dele. Porque é o seguinte, quando eu coloco o pincel na tela, Cláudio, ele já pega a dimensão dele, vai embora. Olha, Orlando, eu quero agradecer a sua presença sobre essa aula de cubismo que nós tivemos e sobre a aula de técnicas de pintura. Isso. Não é? Com certeza. E quero convidar para você vir outras vezes. Virei, com o maior prazer. E deixa eu dizer para você o seguinte, que a minha terra natal está lá de bocas abertas, de olhos abertos, de ouvidos abertos, também me parabenizando, porque ele sempre faz pesquisa nas escolas, me leva para lá, tal, e eu Porto Real de Colégio. Porto Real do Colégio. A minha terra natal, com o maior orgulho. Caro telespectador, espero que tenham aproveitado e até o próximo programa. Entendeu?